Joana d'Arc foi uma camponesa que se tornou uma heroína nacional e santa padroeira da França. Em um período crucial da Guerra de 100 Anos, ela liderou a resistência francesa contra os invasores ingleses e virou a maré da guerra. Joana d'Arc nasceu em Domremy, na França, no ano de 1412. Sua família era pobre e a região sofria com um longo conflito entre a Inglaterra e a França. Desde pequena, Joana d'Arc exibia um temperamento sensível e religioso. Seus amigos diziam que ela era muito comprometida com o serviço de Deus e da Santíssima Maria. Com cerca de 13 anos de idade, ela começou a ter visões místicas. Nessas visões, ela dizia ouvir a voz de Deus, ordenando que ela renovasse a nação francesa. Em seu posterior julgamento, Joana d'Arc disse que essas visões eram bem reais, como se ela estivesse vendo outra pessoa. As visões eram muitas vezes acompanhadas de luzes e da presença de santos como São Miguel e de Santa Catarina. Estas visões fizeram Joana d'Arc se tornar ainda mais inclinada para a religião. Ela frequentemente se confessava, e conta-se que sempre que ela ouvia os sinos da igreja tocarem, ela imediatamente largava seu trabalho e corria para lá. No início, Joana não contava aos outros sobre suas visões e sobre as ordens que recebia, mas em maio de 1428, as mensagens divinas ordenaram que ela buscasse uma audiência com Charles de Poitiers, um líder ineficiente e relativamente fraco dos franceses na época. A França, durante a época da juventude de Joana, estava totalmente dilacerada pela Guerra Civil. O Tratado de Troyes, de 1422, reconhecia a alegação do inglês Henrique V ao trono francês, e seu herdeiro, apoiado pelo Duque de Borgonha, foi aceito como rei em todas as partes da França, controladas pela Inglaterra e Borgonha. Charles de Poitiers, único herdeiro da linhagem de Valois, não tinha direitos de acordo com o tratado, mas foi apoiado pelo partido de Armagnac e dominava parte da França ao sul do rio Loire. Sob o comando de Charles, os franceses estavam sem direção e sem um verdadeiro líder. Quando Joana d'Arc chegou ao tribunal, ela impressionou Charles com a sua paixão e convicção, e conseguiu convencê-lo sobre sua missão divina. Após ter sido examinada por um grupo de clérigos e conselheiros com o intuito de garantir a sua ortodoxia, Joana recebeu uma armadura e sua própria bandeira, e Charles deu-lhe o comando titular de um exército, permitindo que ela os conduzisse para a batalha. Dentro de um ano, Joana d'Arc liderou o exército francês nas vitórias em Orleans, Patay e Troyes. Muitas outras cidades também foram libertadas do controle inglês e permitiu a entrada triunfal em Dauphin para a coroação do rei Carlos VII em 17 de julho de 1429. Por suas façanhas e liderança, Joana d'Arc e sua família receberam o status de nobres. Ela também ganhou os corações dos soldados franceses, que viam Joana como uma verdadeira líder, quase mítica. No entanto, um ano depois, Joana foi capturada pelas forças da Borgonha, durante uma emboscada em Compiègne, e foi vendida para os franceses. Seu julgamento foi bem documentado e oferece uma visão reveladora sobre seu caráter e destino. Os ingleses e membros do clero francês decidiram colocá-la em julgamento por bruxaria. De muitas maneiras, ele foi um show ensaiado, com resultado habilmente orquestrado. O principal membro do clero era Pierre Cauchon, um acérrimo defensor dos britânicos, que odiava Joana d'Arc por ter milagrosamente revivido o orgulho nacional francês. O julgamento foi um duro teste à fé e à convicção de Joana. Inicialmente, o julgamento foi realizado em público, mas suas respostas eram muito mais incisivas do que os seus promotores esperavam. A acusação tentava de todas as formas fazê-la blasfemar, mas ela refutava todas as perguntas, conquistando assim a simpatia do público. Uma das perguntas feitas a ela foi: "Você sabe se você está na graça de Deus?" A qual Joana respondeu: "Se não estou, que Deus me coloque lá. Se eu estou, que Deus assim me mantenha. Eu seria a pessoa mais triste do mundo, se eu soubesse que não estou na graça de Deus. Mas se eu estivesse em pecado, você acha que a voz de Deus viria até mim?" Eventualmente o julgamento prosseguiu, só que a portas fechadas. Joana foi ameaçada de execução e tortura, e diante de tal ameaça, ela acabou recuando. Joana assinou um documento onde renunciava suas vozes em 24 de maio, e assumiu o vestuário feminino como o tribunal a dirigiu. No entanto, uma semana depois, ela recuperou sua força e desmentiu sua confissão, voltando inclusive a usar suas roupas masculinas.
Ela foi capaz de enfrentar sua provação com dignidade. Ela foi imediatamente considerada reincidente pelos membros do tribunal e condenada por idolatria, por se vestir de homem e por se recusar a se submeter à autoridade da igreja. Em 30 de maio de 1431, foi entregue às autoridades inglesas e queimada na fogueira em Rouen, como herege reincidente. Conta-se que mais de 10.000 pessoas vieram para ver sua execução na fogueira. Suas cinzas foram espalhadas no rio Sena. Uma lenda conta que o seu coração não foi consumido pelo fogo, mantendo-se intacto após a chama da fogueira se extinguir. 26 anos depois de seu julgamento, os ingleses foram finalmente expulsos de Rouen, e em um inquérito posterior, Joana foi oficialmente declarada inocente e foi designada para ser um mártir. Joana foi canonizada em 1920 e se tornou a padroeira da França. Ela conseguiu um feito notável em sua curta vida de 19 anos. Em particular, ela encarnou a devoção religiosa com grande coragem e humildade, e a sua vida ajudou a mudar o curso da história francesa.